Rodrigo sempre foi um homem de sucesso. Desde muito jovem, soube que queria ser rico e não mediu esforços para alcançar isso. Trabalhou dia e noite, fez investimentos arriscados, comprou e vendeu empresas, e antes dos 35 anos já tinha uma fortuna que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Seus carros eram os mais luxuosos. Sua mansão parecia um castelo moderno, com piscina infinita, um jardim impecável e um escritório enorme onde ele fechava negócios milionários. Todo mundo respeitava, ou pelo menos fingia respeitar. Amigos, funcionários, sócios, todos o tratavam com admiração. Mas no fundo, Rodrigo sabia que era apenas pelo dinheiro. Ele não se importava. Para ele, sentimentos eram perda de tempo. Sempre dizia a si mesmo: dinheiro resolve tudo. Mas será que resolvia mesmo? Rodrigo levava uma vida solitária, mesmo rodeado de gente. Não tinha família próxima, nunca quis se casar e evitava qualquer envolvimento emocional. Seu mundo era feito de números, contratos e lucros. Até que, em uma noite fria de sexta-feira, tudo mudou. Rodrigo saía de um jantar de negócios quando decidiu dar uma volta pela cidade. Estava dirigindo seu carro esportivo, admirando a vista dos prédios iluminados, quando algo chamou sua atenção. No meio da calçada, sentada no chão, uma mulher chorava. Seus ombros tremiam e o rosto estava escondido entre as mãos. Rodrigo não era o tipo de pessoa que se importava com os outros. Quantas vezes ele já não tinha visto gente pedindo dinheiro na rua? Quantas vezes não ignorou aqueles que pareciam estar em dificuldades? Mas dessa vez, algo foi diferente. Ele não soube explicar. Talvez fosse a forma como ela chorava, com uma dor tão profunda que parecia carregar o peso do mundo. Talvez fosse a maneira como as pessoas passavam por ela sem olhar, como se fosse invisível. Rodrigo parou o carro. Ele ficou ali por alguns segundos, indeciso. Ele nunca foi de ajudar desconhecidos. Mas, por alguma razão, abriu a porta do carro e se aproximou dela. Moça, você está bem? Sua voz saiu mais baixa do que ele esperava. A mulher levantou o rosto, e Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ela era jovem, mas parecia destruída pela tristeza. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Por favor, me deixe em paz, disse ela, num sussurro. Rodrigo podia simplesmente ter ido embora. Mas, sem entender por quê, ele ficou. A partir desse momento, sua vida mudaria para sempre. Rodrigo nunca foi um homem paciente. Se alguém lhe dissesse, um dia antes, que ele perderia tempo tentando conversar com uma desconhecida no meio da rua, ele teria rido. Mas ali estava ele, parado na calçada, encarando aquela mulher que chorava. Moça, olha, eu não costumo me meter na vida dos outros, mas você parece precisar de ajuda, disse ele, cruzando os braços. Ela fungou, limpou o rosto rapidamente com as costas da mão e olhou para ele desconfiada. E por que você se importaria? Sua voz saiu cortante, carregada de dor e desconfiança. Rodrigo não soube responder. Ele simplesmente se importava. E isso irritava, porque ele nunca foi assim. A mulher suspirou e abaixou a cabeça. Eu não tenho mais para onde ir. Rodrigo franziu a testa. Como assim? Você não tem família? Amigos? Ela soltou uma risada amarga. Se tivesse, acha que eu estaria aqui, chorando no meio da rua? Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Ele sabia o que era não confiar em ninguém. Mas nunca tinha estado numa situação como a dela. Você está com fome? Ele perguntou, mudando de assunto. Ela hesitou. Mas, por fim, assentiu com a cabeça. Venha comigo. Ela olhou como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Mas, no fim, a fome foi mais forte. Rodrigo a levou para um restaurante. Pediu a comida mais cara do cardápio para ela, mas a mulher não parecia se importar com o luxo, apenas com a fome. Quando terminou de comer, ela olhou para ele com mais atenção. Quem é você? Rodrigo sorriu de canto. Apenas um cara que passou e te viu chorando. Ela cruzou os braços. Você parece rico. Gente rica não ajuda estranhos na rua. Ele riu. Talvez eu esteja fazendo isso por mim, não por você. Ela estreitou os olhos. Como assim? Rodrigo suspirou. Ele não sabia explicar. Ele nunca ajudava ninguém. Mas, por alguma razão, ele queria ajudá-la. Qual seu nome? Ele perguntou. Ela hesitou por um instante, como se tivesse medo de revelar. Mariana. Rodrigo repetiu o nome para si mesmo. Ele ainda não sabia,
mas Mariana mudaria a vida dele para sempre. Rodrigo não gostava de misturar sua vida com a dos outros. Mas havia algo em Mariana que o fazia querer saber mais. Onde você dorme? Ele perguntou. Ela deu de ombros. Onde der. Isso o incomodou mais do que deveria. Ele olhou para fora do restaurante, vendo a noite escura. Você não pode continuar assim. Ela riu sem humor. E o que eu posso fazer? Você acha que eu quero viver assim? Rodrigo sabia que não era tão simples. Então, antes que pudesse se arrepender, disse algo que nunca imaginou que diria. Você pode ficar na minha casa. Ela olhou como se ele tivesse enlouquecido. O quê? Até você se reerguer. Não quero nada em troca. Só um teto para você não dormir na rua. Mariana ficou em silêncio. E então, depois de alguns segundos, ela sussurrou. Por quê? Rodrigo também não sabia. Mas essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Mariana ficou parada, olhando para Rodrigo como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Você quer que eu fique na sua casa? Ela repetiu, como se precisasse ter certeza de que não estava imaginando aquilo. Rodrigo assentiu. É melhor do que dormir na rua. Ela estreitou os olhos. E o que você ganha com isso? Rodrigo suspirou. Nada. Só não quero ver você acabar mal. Mariana ainda parecia desconfiada. Fazia tempo que ninguém oferecia ajuda sem pedir nada em troca. Mas a verdade era que ela não tinha escolha. Tá bom, eu aceito. Rodrigo pegou as chaves do carro e fez sinal para que ela o seguisse. No caminho, Mariana ficou em silêncio. Parecia perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à mansão de Rodrigo, os olhos dela se arregalaram. Você mora aqui? Ele sorriu de canto. Sim. Ela olhou para os enormes portões de ferro, para as luzes elegantes iluminando a entrada e para o jardim impecável. Meu Deus! Rodrigo abriu a porta e deixou que ela entrasse primeiro. Mariana pisou no chão de mármore com hesitação, como se achasse que fosse um sonho. Pode ficar no quarto de hóspedes, Rodrigo disse, apontando para uma porta no corredor. Ela assentiu, mas antes de entrar, virou-se para ele. Obrigada. De verdade. Rodrigo apenas acenou com a cabeça. Mas ele não sabia que, naquela mesma noite, descobriria algo que mudaria tudo. Rodrigo foi para o escritório e tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em voltar para Mariana. Quem era ela? O que tinha acontecido com ela? Por alguma razão, ele queria descobrir. Horas depois, enquanto tomavam café na cozinha, ouviu um barulho vindo do corredor. Ele seguiu o som e encontrou Mariana sentada no chão, chorando em silêncio. Ela não percebeu que ele estava ali. Rodrigo ficou observando por um momento, sem saber o que fazer. Mas então, ele notou algo. Mariana segurava uma foto. Ele se aproximou devagar e, quando olhou para a foto, sentiu um arrepio. Era uma foto de um homem. Mas não era um homem qualquer. Rodrigo conhecia aquele rosto. Onde você conseguiu essa foto? Ele perguntou, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Mariana arregalou os olhos, assustada. Ela apertou a foto contra o peito. Por quê? Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Porque eu conheço esse homem. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Ele é o motivo de eu estar aqui. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Quem é ele para você? Mariana hesitou. Então, respirou fundo e disse algo que Rodrigo nunca esperaria ouvir. Ele é meu pai. Rodrigo sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Porque aquele homem da foto era o mesmo homem que destruiu sua vida anos atrás. E agora, tudo estava prestes a mudar. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A mulher que ele havia ajudado, a mulher que ele trouxe para sua casa, era filha do homem que destruiu sua vida. Mariana percebeu a expressão dele e franziu a testa. Você conhecia meu pai? Rodrigo sentiu sua respiração pesar. Seu peito queimava de raiva e lembranças que ele tentou enterrar. Qual o nome dele? Ele perguntou, com a voz tensa. Mariana apertou a foto contra o peito, como se aquilo fosse seu maior tesouro. Marcos Albuquerque. O nome fez um trovão explodir dentro da mente de Rodrigo. Marcos Albuquerque. O homem que, anos atrás, roubou milhões da empresa de seu pai e causou a ruína de sua família. O homem que fez com que sua mãe morresse de desgosto, deixando Rodrigo sozinho para reconstruir tudo do zero. O homem que, depois de destruir tantas vidas, desapareceu sem deixar rastros. Rodrigo cerrou os punhos.
Sua mandíbula ficou rígida. Mariana percebeu a mudança nele e se encolheu. O que foi? Ela perguntou, sua voz vacilando. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Seu pai. Ele foi um criminoso. Mariana arregalou os olhos, chocada. O quê? Rodrigo riu sem humor. Você não sabia? Ela balançou a cabeça, confusa. Meu pai nunca foi criminoso. Ele era um empresário. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Empresário? Ele destruiu minha família. Ele roubou tudo do meu pai, nos deixou na miséria e depois sumiu. Mariana começou a respirar rápido, como se estivesse prestes a entrar em pânico. Isso não é verdade, ela sussurrou. Rodrigo estreitou os olhos. É melhor você me contar tudo agora. Mariana olhou para ele, assustada, mas então algo mudou em sua expressão. Como se, pela primeira vez, ela estivesse ligando os pontos. Espera. Você é Rodrigo Costa? Rodrigo assentiu lentamente. Ela engoliu em seco. Meu pai falava de você. Rodrigo sentiu o estômago revirar. O que ele dizia? Mariana hesitou, mas então soltou um suspiro pesado. Ele dizia que foi traído, que alguém armou para ele, que tudo o que aconteceu não foi culpa dele. Rodrigo soltou uma risada sarcástica. Claro, o bandido sempre tem uma desculpa. Mas Mariana não parecia convencida. Eu sei que ele cometeu erros, mas ele morreu jurando que era inocente. Rodrigo congelou. Ele morreu? Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Sim, há 3 meses. Rodrigo ficou em silêncio. Ele esperou por anos para encontrar Marcos e fazer justiça. E agora, o homem já estava morto. Mas então, algo dentro dele sussurrou. E se ele estiver falando a verdade? E se alguém realmente armou para ele? Rodrigo olhou para Mariana. Ela não parecia uma mentirosa. Parecia uma mulher destruída, que perdeu tudo. E pela primeira vez, Rodrigo sentiu algo diferente dentro de si. A dúvida. Se o que Mariana dizia fosse verdade, então quem foi o verdadeiro culpado? E até onde ele estava disposto a ir para descobrir?